Então, vermos o é, afinal, a cortesia. E depois também, claro, ver como é que ela é útil para os dias de hoje em concreto e na nossa vida. E claro, estamos a falar em tempos de crise. Eu penso que é precisamente, e como falámos no último seminário, que a raiz de uma crise é muito mais profunda do que só a decadência económica, tem a ver com decadência mais de valores e de virtudes. Nós sabemos que se por fatores externos a um país, ou uma sociedade, ou uma civilização, houver uma decadência da economia, se houverem bons costumes, boas maneiras, bons valores na população, facilmente se contorna essa crise económica. E se, por outro lado, houver uma economia muito rica, mas se não houverem, portanto, esses princípios, esses valores, essa prática constante das virtudes nas pessoas, facilmente essa economia também decai, porque as pessoas começam, enfim, a corromper-se por dentro e a procurarem satisfazer mais aquilo que lhes convém a elas próprias e tornarem-se, obviamente, cada umas mais, cada vez mais egoístas e com isso, a pouco e pouco, vai se corrompendo não só a elas mesmas, mas também a própria sociedade e o Estado, e havendo uma decadência cada vez maior. E, portanto, cortesia, penso que quando ela começa a desaparecer, eu penso que é sinal de uma decadência profunda na sociedade e de uma crise também profunda. Então, pois, começar talvez pela cortesia é uma forma de começar também a contornar os tempos de crise, obviamente. Então, a cortesia é referida ou designada como uma ação ou atitude afável, atenciosa ou amável. Tem várias características, quem a pratica, portanto, procura respeitar-se, não só a si, mas também aos outros. Normalmente pensamos que a cortesia tem a ver mais com o respeito pelos outros e com as boas maneiras, mas também tem muito a ver com aquilo que acontece dentro de nós, com a forma que nós lidamos connosco mesmo, dentro de nós, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com aquilo que dissemos, com aquilo que fizemos. E, portanto, tem a ver muito com esse respeito por nós mesmos e portanto, um refinamento das nossas ações e dos nossos pensamentos e das nossas emoções ao longo da vida. Tem a ver um bocado com etiqueta, com certas regras de conduta e, portanto, é muito caracterizado com ser amável ou atencioso, atenciosa. Tem muito a ver com isso. Depois aqui uma pequena imagem de alguns personagens que poderiam ser, se calhar, nobres, que mostram umas certas boas maneiras, uma certa delicadeza nos seus atos, na sua maneira de estar, na sua maneira de agir. E era muito isso que se procurava, precisamente mais na corte. Era essa prática, era uma disciplina, no fundo, que iria purificar cada vez mais o ser humano, não só na sua conduta, como também interiormente na sua harmonia interior, no fundo. Virtudes da cortesia, eu penso que, e muitas das vezes a cortesia é falada como uma virtude, mas refletindo melhor, e sem dúvida é uma virtude, mas ela é também aquela virtude que facilita a prática de todas as outras, ou que inspira a prática de todas as outras virtudes.
Então, se praticarmos a cortesia, vamos naturalmente praticar muitas outras, como por exemplo, eu pus aqui algumas: a dignidade, a benevolência, lá está, a delicadeza, como eu tinha-vos falado, a gentileza, a graciosidade e a educação. São palavras e são virtudes muito semelhantes, mas com certas e pequenas diferenças, certos e pequenos pormenores curiosos que podem ser praticados e podem ser estimulados pela virtude ou pela prática da cortesia. Dizer que hoje em dia noto que, de uma maneira geral, as pessoas tendem a pensar que uma conduta mais grosseira, agressiva e negativa, que é a forma mais, digamos, autêntica do ser humano se expressar na sua vida. E, portanto, justificam as suas ações indelicadas com o facto de serem aquilo que é de mais autêntico no ser humano. Porque têm, de facto, uma visão, se calhar, do ser humano como um ser extremamente racional e talvez, de certa maneira, muito animal, ou como um animal. Mas eu penso que não, que o mais natural, de facto, no ser humano é precisamente o contrário. É precisamente, ele procura ser delicado, nobre, harmonioso na sua conduta, ser gentil, ser bom, ser justo com os outros. Naturalmente, ele vai procurar essas qualidades. Por exemplo, se nós colocarmos uma pessoa que tendencionalmente procura ser assim mais grosseiro na sua conduta ou indelicado, se o colocarmos numa divisão sozinho, em silêncio, ele naturalmente não vai procurar ser indelicado ou maldoso, mas vai tentar ser assim um pouquinho mais normal na sua maneira de ser, mais delicado ou mais gracioso, ou mais educado até na sua conduta. Claro, porque sente, não há necessidade de ele se expor, de abusar muito ou de se mostrar na sua maneira de ser e mostrar a sua personalidade. Não, ele vai ser naturalmente normal. E, com isso, o mais normal, de facto, é ser educado e ser bondoso. E, portanto, noto que muitas das vezes as pessoas, de uma maneira geral, mais os jovens, hoje em dia, tendem a ter assim uma conduta um pouquinho estranha e indelicada, precisamente porque têm esta crença de que isso é o mais natural e, portanto, agem dessa forma. Penso que é uma visão um pouco errada e irrefletida. Bastava pensarem um pouco e iriam ver, se calhar, não é tão bem assim. Preferia ser mais boa pessoa. Noto também uma grande falta de sensibilidade nas pessoas, em geral, seja, e é isso que procura trabalhar também a cortesia, com a sensibilidade das pessoas nos pequenos pormenores, portanto, terem atenção a esses pequenos pormenores, a delicadeza com que fazem, a gentileza com que fazem. Trabalha-se muito, então, com esses pormenores, com a cortesia. E trabalha-se naturalmente também com essa sensibilidade que naturalmente todos temos. Basta, depois, praticá-la e vamos, depois, praticar também a cortesia. Portanto, cortesia permite, claro, digamos que limar certas arestas da nossa personalidade, certas incoerências que existem na nossa conduta,
serve muito para nos disciplinarmos na nossa conduta diária e procurarmos também aperfeiçoar. É de facto uma das coisas mais importantes que encontramos com a cortesia. Quem realmente pratica, nota-se que tem muito cuidado com a maneira como fala, com a maneira como age, é muito ponderada, muito gracioso ou graciosa na sua conduta, uma forma muito especial, de certa maneira bela de se ver uma pessoa assim. As vantagens da cortesia no dia-a-dia. Pois, eu acho que são várias, e isto é, claro, o aspecto mais prático da cortesia, se bem que penso que cortesia é totalmente prática, é fácil de implementar. Claro, nas relações humanas, cortesia traz melhores relações humanas, mais harmonia nas relações que temos uns com os outros e com a sociedade e, obviamente, também connosco mesmos. Já vimos isso. Elimina um bocadinho da fricção natural que os seres humanos têm uns com os outros, já que as relações humanas existe sempre um bocadinho de fricção, porque cada um tem os seus gostos, as suas crenças, que às vezes chocam umas com as outras, e portanto se não houver um cuidado pelo outro e por nós mesmos, pois às vezes surgem problemas de convivência. Então, é nisso que trabalha também muito a cortesia, é com uma melhor convivência, que é uma aceitação também das diferenças que temos uns dos outros. Uma melhor aceitação. Como disse, purificarmos cada vez mais o nosso ego ou o nosso ego, a nossa personalidade, é uma das funções da cortesia, tornar-nos cada vez mais altruístas, ou seja, trabalhar precisamente com o ego, já que o ego costuma procurar trabalhar muito com aquilo que é bom para si, aquilo que é aprazível para si, e às vezes cria-se muito conflito com outros e connosco. E, portanto, a cortesia é uma forma mais de trabalhar mais com o altruísmo e com aquilo que é bom para nós e para todos ao mesmo tempo. E, portanto, trabalha muito, de facto, com o nosso ego, com o nosso egoísmo. E, como disse também, lá está, a cortesia inspira muito a prática das outras virtudes, prática até da beleza. Eu acho que uma pessoa que às vezes não é muito bonita, fisicamente, por exemplo, mas que é cortês, há uma certa beleza que ela transmite, que não é bem perceptível aos olhos físicos, mas que se nota algo de muito belo nesta pessoa. Sua conduta, sua maneira de ser, faz com que ela transborde, mesmo sendo se calhar não muito bonita fisicamente, transborde uma beleza muito interessante. E pessoas assim parecem-nos realmente belas, de uma maneira muito especial. Podem não ser muito bonitas fisicamente, mas são bonitas por dentro, claro. Porque estão precisamente a trabalhar com esses elementos que são intemporais dentro delas e que sempre são válidos em todas as alturas. E portanto, e como são elas sempre permanentes, então, como por exemplo a própria beleza, ou a ideia da beleza, então elas sempre se mantêm belas e jovens, precisamente por trabalharem com a cortesia, que inspira, de facto, beleza dentro delas.
e isso transborda. Um pequeno pensamento que eu coloquei aqui, que acho que explica um pouco isso, são as pequenas coisas que revelam os capítulos do coração. São as pequenas atenções, os numerosos incidentes pequeninos e as simples cortesias da vida que formam a soma da felicidade da existência. Portanto, são essas pequenas coisas que nos vão preenchendo o coração, nos vão marcando na vida e de uma forma muito especial e que nos vão trazendo um certo preenchimento na nossa vida, como se ela realmente fosse especial, não só para nós, para os outros, e que valesse de facto a pena ser vivida de uma forma muito, muito intensa. Já vamos ver de viver a vida de uma forma intensa, de uma maneira positiva, claro, intensa, mas que enche o coração, enche a alma. Ora bem, vamos lá àquilo que é mais, talvez mais interessante e mais prático, seja a prática da cortesia no dia a dia. Começando então por saber ouvir os outros. Nada muito difícil, mas, quer dizer, pelo menos não parece, mas eu acho que é uma prática, uma disciplina muito curiosa, que pode ser cada vez mais aperfeiçoada e que nos ajuda imenso e faz parte da prática da cortesia, a meu ver. Seja interessar-se profundamente pela natureza humana. Claro, quando nós... eu reparo muito, as pessoas hoje conversam umas com as outras, mas parece que não estão muitas das vezes a conversar, na verdade, umas com as outras. Porquê? Porque nota-se que estão a falar mais para si e sobre si do que falar umas com as outras, sobre um tema que estejam a desenvolver as duas ou mais pessoas em conjunto. Isso revela, a meu ver, que as pessoas estão mais interessadas em ouvir-se a si próprias do que as pessoas, obviamente, em termos gerais, cada vez mais se vê, do que ouvir sabiamente os outros, em profundidade os outros. Para isso é necessário, claro, interessar-se por aquilo que vai dentro de cada pessoa. E não é só de algumas pessoas, mas de todas as pessoas no geral. Eu penso que a melhor forma de desenvolver esse interesse é mesmo as pessoas interessarem-se profundamente por aquilo que é a essência de cada uma das pessoas, que é essa natureza humana, que é muito semelhante em todas as pessoas. Entendendo a natureza que está por detrás de uma pessoa, entendemos não só as outras todas, como até a nossa. E, portanto, desenvolver essa capacidade de saber ouvir, e, portanto, saber ouvir é saber ouvir sabiamente as outras pessoas, desenvolve em nós uma sensibilidade para as pequenas coisas que elas dizem, que muitas vezes revelam imenso sobre elas mesmas. Nós conseguimos entender muita coisa da maneira como elas dizem as coisas, as palavras que usam, a tonalidade com que elas usam, aquilo que elas escolhem não dizer, também explica, às vezes, muita coisa sobre elas. Aquilo que elas não dizem também, ou seja, os silêncios que elas fazem, que, sabendo estar atentos, aprendemos imenso com isso. Isso também tem a ver com não só o poder de o saber ouvir, mas também o saber observar, que já vamos ver também.
Uh, é uma qualidade extraordinária que nos ajuda imenso. É óbvio que é importante também, e por isso saber ouvir e também saber não ouvir quando não se deve. Não é só estar calado e ouvir, e não interessa se é útil, se não é, se é destrutivo ou se é construtivo. Há que saber distinguir, há que saber discernir. Mas tem a ver com isso, primeiro precisamos de saber ouvir, de facto. E com isso também saber discernir, para depois sabermos distinguir aquilo que é o melhor, aquilo que não é necessário. Então, é uma ótima, digamos, prática, uma ótima disciplina, estarmos com alguém e estarmos completamente absorvidos naquilo que ela está a dizer. A próxima vez que a virmos, provavelmente vamos saber muito mais sobre ela do que sabíamos antes. Conseguimos relacionar melhor também com essa pessoa, já que já a conhecemos um bocadinho mais, estivemos muito atentos àquilo que ela dizia, até aquilo que ela não dizia, explicou muita coisa sobre essa pessoa. E, portanto, a convivência torna-se muito mais agradável. Sabemos até aquilo que não devemos dizer, tal era a atenção que estávamos nessa pessoa. Também saber ouvir o coração das pessoas. Sim, saber, como eu disse, atrás daquilo, cada palavra, aquilo que ela está a tentar transmitir, aquilo que ela está a tentar explicar, qual é a ideia por detrás. Isso é extremamente útil e desenvolve em nós também um poder enorme, uma capacidade enorme de estarmos atentos, concentrados naquilo que estamos a fazer também. E ao mesmo tempo estamos a ser corteses com esta pessoa, e ela normalmente ela sente que está a ser ouvida, está a ser de maneira amada, compreendida. E isso é uma coisa que se sente e que é muito valiosa hoje em dia. E cada vez mais. Então, um pensamento que eu deixei aqui, Lao Tse, diz: o sábio não tem coração próprio. Ele faz seu o coração das pessoas. Qualidade, claro, do sábio. E não significa agora que tenhamos que perder o nosso coração e entregá-lo depois às outras pessoas, mas sim, é mais abrir lentamente, é um processo, o nosso coração, e porque tem que ser, é uma linguagem de coração para coração, e por isso temos que o abrir. Se o fechamos, não entendemos aquilo que está por detrás. Já dizia depois no Príncipezinho, o essencial, invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E, portanto, é isso, é desenvolver essa capacidade. E, portanto, trabalhar com o coração é trabalhar não só com o saber ouvir, mas vamos ver, saber trabalhar com muitas outras coisas. E é, no fundo, praticar a cortesia. Algumas virtudes, paciência. Eu penso que esta é uma virtude extraordinária, e principalmente para saber ouvir os outros é necessário uma grande dose de paciência, e naturalmente, porque há muita coisa que as pessoas dizem e que não nos soa bem ou que não queremos ouvir. Desenvolver esta paciência em nós significa também desenvolvermos paciência para nos ouvirmos também a nós. É característico de uma pessoa que não consegue ouvir os outros atentamente, de também não conseguir se ouvir a si mesma, dentro dela. Ignora, não tem paciência para ouvir aquilo que não quer dentro dela. São muitas as vozes que às vezes ela tem e que não quer ouvir dentro dela.
e muitos dos apelos que acontecem. E por isso, desenvolver esta capacidade é também saber ouvir-se, trabalhar com essa virtude, a paciência, saber ouvir aquilo que é bom e aquilo que é mau. E principalmente aguentar aquilo que é mau, que às vezes não queremos ouvir. Que às vezes escolhemos, pois, colocar num lado, agora não quero ouvir, agora não. E fugimos de nós mesmos. E é uma qualidade extraordinária que precisamos também, se queremos ter um ser interior saudável, pois é trabalhar com a paciência e com esta qualidade e com esta prática de saber ouvir e, naturalmente, com a cortesia. Temperança também, claro, saber estar a um nível equilibrado e trabalha, obviamente, com isso, saber estar não nos extremos, mas no meio, naquilo que está temperado. É necessário dedicação e é necessário também sentirmos consideração pelos outros, obviamente. Ora bem, o poder da observação ativa. Ativa porque, a meu ver, é uma prática constante, a todo momento e a qualquer altura do dia. Perdão, é uma prática de, talvez até, eu diria, de meditação ou de concentração, que faz com que seja possível de transportar para todos os momentos da nossa vida. Então, alguns exemplos de praticar o poder da observação ativa é fazer com que a nossa mente, saia da nossa cabeça e entre na cabeça dos outros. Ora bem, nós normalmente, numa maneira geral falando, obviamente, tendemos a ficar muito nas nossas ideias e na nossa cabeça, a pensar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e temos, numa maneira geral, muita dificuldade em sair um pouco da nossa bola mental, digamos, e procurarmos entender o que vai do outro lado, o que vai nas outras pessoas, o que é que elas estão a fazer, sair um pouco da nossa mente. Bem, não confundir, obviamente, com aquelas pessoas que estão sempre a pensar o que é que aquela pessoa fez e como é que e se é que ela fez alguma coisa de mal, e depois começar a fofocar e a criticar. Não tem a ver com isso, mas sim com estar atento aos pequenos pormenores, desenvolver essa capacidade de sair mais do seu ego e entrar e preocupar-se com aquilo que vai nos outros, com aquilo que os outros fazem de bem e que pode ser uma inspiração. Conhecer os outros, conhecer-se também a nós mesmos. E isso sim, isso já tem um aspecto bastante mais agradável e positivo. Então é isso, é apreciar cada ato, cada gesto, cada qualidade e defeito, cada pormenor insignificante. Estar constantemente atento aos pequenos detalhes que a pessoa faz, ou que as pessoas fazem. Ou seja, cada coisa, cada ação, cada detalhe explica muita coisa sobre uma pessoa, em termos daquilo que ela é, em termos de personalidade. As suas aspirações, se ela é atenta aos pormenores e, portanto, se ela está na Lua ou não, naquilo que faz, já que uma pessoa que está na Lua normalmente faz as coisas um pouquinho mal e porque não tem atenção àquilo que está a fazer, nem tem atenção aos detalhes, mas uma pessoa que está concentrada e atenta e
e que está a fazer as coisas porque gosta também, nota-se que aquilo que ela faz bem nota-se pormenores que não eram necessários naquilo que ela fez que se sobressaem. E é nessa atenção que as pessoas têm ao fazer as coisas e concentração que nascem os pequenos pormenores, detalhes que de outra maneira não apareceriam. Isso, observando-se essas coisas, nem é preciso estar constantemente a olhar para a pessoa, obviamente, mas às vezes observando certas coisas, certas ações, se vê muito daquilo que ela é. Também daquilo que ela gosta ou não gosta. Como ajudá-la também. Como chegar até ela. Portanto, tem a ver com isso, tem a ver com observar essa maneira de ser das pessoas e procurar com isso, com essa informação, chegar mais facilmente a elas, desenvolver mais a convivência entre elas, entre nós e elas. Quando nos dirigirmos a ela da próxima vez já sabemos como dirigir, nem é necessário falar com ela, já sabemos, porque observamos como ela já parecia ser. E não só digo as pessoas, mas também naquilo que fazemos. Os pequenos pormenores à nossa volta, à volta das pessoas, da natureza, como ela age, como os animais trabalham, como, sei lá, a lua se movimenta, qual é o seu propósito, sei lá. Vamos observando as coisas atentamente, estamos sempre a procurar entendê-las. E com isso vamos saindo muito do nosso ego. E vamos também aproveitar aquilo que vemos de mais belo e bom e justo nos outros, procurando transportar ou implementar na nossa personalidade também. Também desenvolve uma capacidade de antecipar um pensamento, palavra ou ação do outro. Já observei isto na minha experiência, às vezes estava, portanto, a observar uma pessoa, porque estava a tomar conta dessa pessoa, e no que diz respeito às necessidades básicas dela, e muitas das vezes ela precisava de um chá e eu já estava preparado com um chá na mão para lhe dar, porque sabia, conforme aquilo que ela estava a agir e o momento e a situação, ela precisava de um chá. E quando ela se virou para o lado, à procura de fazer um chá, já eu tinha um chá na mão. E tal era a surpresa dela ao ver que eu já tinha antecipado não só o pensamento, como a própria ação dessa pessoa. E isso é algo, de certa maneira, extraordinário. Estarmos preparados para dar resposta de uma forma tão rápida assim às necessidades das pessoas. Claro, procurando sempre aquilo que é o melhor e nunca procurar tirar vantagem da pessoa. E isso tem, obviamente, isso já não é cortesia, isso é outra coisa. Isso já mexe muito com egoísmo e com falsidade. Não é isso que se pretende com a cortesia. Às vezes até se tem essa ideia da cortesia, que é muito disso, de ser falso e de procurar explorar os outros com boas maneiras, com artimanhas que nos enganam. Não, isso não tem a ver com a cortesia. Ou pelo menos não é cortesia no sentido original. Aqui um pensamento de Khalil Gibran, diz ele, com licença, uns falam e, sem o saberem ou premeditarem,
revelam uma verdade que nem eles entendem. Outros ainda têm em si mesmos a verdade, mas não a exprimem por meio de palavras. Ou seja, tem a ver isto com isto. Muitas pessoas às vezes falam, mas não sabem bem aquilo que querem dizer, onde querem chegar. E isso diz muito, obviamente, sobre elas. E outras ainda exprimem muito daquilo que elas são e daquilo que elas querem, mas não por palavras, mas por outras maneiras. E, portanto, observando bem a pessoa e as coisas à nossa volta, vamos conseguindo compreender melhor porque é que certas pessoas agem de certa maneira, quais são as suas motivações. Vamos desenvolvendo essa aceitação para aquilo que está à nossa volta, porque compreendemos verdadeiramente o porquê das coisas e porque fomos também à procura do porquê das coisas através desta prática, desta observação, que é muito uma prática de ir à essência das coisas constantemente, à procura de conhecer melhor a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Algumas virtudes, contentamento, é necessário para podermos o fazer e vamos o desenvolvendo, já que ao observarmos que as pessoas, o porquê das pessoas agirem de certa maneira, vamos também nos entendendo porque é que às vezes agimos de certa maneira também, quais são as nossas motivações e vamos desenvolvendo um maior contentamento também com a nossa vida e connosco próprios. Cooperação, claro, vamos poder cooperar melhor uns com os outros e, naturalmente, compreender também melhor e conviver melhor uns com os outros. Respeito à vida. É um tópico que às vezes é um pouco, se calhar, controverso, pelo menos dentro da cortesia, porque trabalha com a atenção à vida, e não só à dos seres humanos, mas todos os seres que estão à nossa volta, desde as plantas, desde os animais, até os seres humanos. Penso que não é por acaso que, por exemplo, na filosofia budista existe um preceito ou uma regra que diz que não se deve matar intencionalmente. E, bem, também existe, obviamente, em várias outras tradições e religiões, como por exemplo também na cristã, mas no budismo vai-se mais longe e se diz que mesmo até insetos ou animais deve-se procurar ter atenção se os queremos matar, ou porque é que os matamos, qual é a nossa intenção por detrás de matar. E, claro, isso não quer dizer agora que temos que ter cuidado com onde é que vamos pôr os nossos pés, porque se o fizermos vamos calcar seres que estão por debaixo e os vamos matar. E, portanto, vamos agora então todos não caminhar e não vamos nos fazer à vida, porque senão vamos estar sempre a matar. Nem vamos comer animais, nem retirar frutos das árvores, porque estamos a matar. Não significa isso. Significa, sim, ter respeito à vida. Ou seja, procurar ver qual é a nossa intenção e o porquê de estarmos, às vezes, a matar ou a tirar uma vida. Se é que é propósito, se é que não temos hipótese. Qual é, no fundo, a razão ou a nossa intenção? E isso tem a ver muito com a cortesia. Ou seja, é isso, é ter atenção. Os seres que estão à nossa volta, como é que os podemos respeitar melhor?
como é que podemos não os fazer sofrer mais? Não digo só animais, mas também seres humanos, obviamente. Como é que podemos ser delicados com eles? Como é que podemos facilitar ou aliviar a sua dor ou o seu sofrimento? Eu penso que é interessante, é por isso é que escrevi isto aqui. Aliás, o primeiro tópico diz: todos os seres passam por nós e nós por eles, e nenhum se sente ameaçado. Eu vou exemplificar uma história interessante que eu observei num documentário de um mosteiro budista, que penso que era no Canadá, em que, de facto, eram monges que estavam num mosteiro ao ar livre e no meio de uma floresta. E no documentário estavam eles a contar que, a princípio, quando construíram o mosteiro, portanto, estavam no meio da floresta e havia muitos animais. E eles tinham, à volta do mosteiro, sítios para onde eles se sentavam e meditavam e ao ar livre, sem proteção. E diziam, e portanto eles cumprem esta regra de não matar, obviamente, e estava um dos monges a dizer que, a princípio, ele sentava-se e todos os animais fugiam. Tinham medo de estar perto dele e, portanto, fugiam ou não se aproximavam. Não conheciam também o que é que seriam estes seres agora que vêm para aqui, para o nosso território. Mas depois, observando os animais, observando, portanto, a conduta destes homens e mulheres também, reparando que eles apenas se sentavam e estavam numa posição muito, muito respeitosa e muito, muito tranquila e muito pacífica, sentados em meditação, em silêncio, que mais tarde, passados uns anos, os animais começavam-se a aproximar cada vez mais destes monges e às vezes até se sentavam ao pé deles e tudo pacífico, não havia problema nenhum, ao ponto que já conviviam perto do mosteiro e sentiam-se os dois, não só eles, os monges que estavam lá não se sentiam ameaçados com nenhum dos animais os atacarem, como os próprios animais também não se sentiam ameaçados dos monges os querem matar e etc. Ou seja, havia um profundo respeito por todos os seres e, portanto, criou-se ali uma harmonia muito, muito grande. Eu penso que isto é interessante. Obviamente que os animais não pensam da maneira que nós talvez pensamos. Mas, às vezes, colocarmos na pele deles e pensar: não seria bonito estarmos ao pé de seres humanos e não nos sentirmos ameaçados de maneira alguma? Não digo só para alguns animais, mas todos os animais. É, de certa maneira, bonito, é belo podermos estar com todos os seres e eles não se sentirem ameaçados pela nossa presença. E sentirem, inclusive, que nós estamos a tentar nos ajudar, se for preciso. E isso tem muito a ver com esse respeito à vida. Seja também cada pormenor da nossa ação pode ser inspirado de beleza e compaixão. Sempre que vamos a caminhar, ter atenção, se estamos a calcar, por exemplo, uma árvore recém-nascida, se estivermos numa floresta, ter cuidado. Não é às três pancadas e destruir tudo, mas ter cuidado. Ter respeito por os seres que estão à nossa volta, que também merecem, obviamente, a oportunidade de viver. Se é que nos aparece, às vezes, sei lá, um caracol ao pé de nós e a primeira reação às vezes é: mas passar-lhe por cima. Não, ele também pode viver, ele não faz assim tanto mal. Pegar nele e pô-lo num sítio um bocadinho mais longe. Ou seja, ter cuidado com, obviamente, claro, se ele está a destruir, depois
Se calhar, se não há outra hipótese, depois se calhar tem que se o matar, não sei. Mas se não há necessidade de o fazer, depois não se faz. Ou seja, procurar ter um bocadinho de atenção é uma forma, com todos os seres, e o seu bem-estar é uma forma de praticar também cortesia. Porque senão estamos a preocupar-nos profundamente com o bem-estar dos outros. E não só dos outros seres humanos, como também de toda a natureza. É também, de certa maneira, aquilo que eu digo aqui, ser determinado como um touro, mas delicado como uma borboleta. Eu penso que, por exemplo, as mulheres tendencialmente são mais delicadas que os homens, procuram não ser, e os homens costumam ser um pouquinho mais bruscos. Mas, é claro, há sempre exceções, obviamente. Mas nos homens, por exemplo, e também nas mulheres, procurar trabalhar com os dois lados, seres determinados e conquistar as coisas que são necessárias, conquistar com força, se necessário, tal e qual como um animal, um touro, que tem força, mas nos momentos em que não é necessária essa força e essa brutalidade, saber também ser delicado. Ou seja, quando se trata de estar ao pé de uma borboleta e de lhe pegar, se for preciso, pois não, se for com a força de um touro ou de um leão, pois esborrachamos a borboleta. Não. Saber medir a força necessária para cada uma das coisas. E é trabalhar com estes dois aspectos também do ser humano, com estas duas qualidades. Um pensamento de Khalil Gibran tem a ver muito com esta ideia de trabalhar com a natureza e de nos abrirmos para a natureza e respeitarmos a natureza. Diz: não esqueçais que a terra se alegra ao sentir-vos descalços e que o vento gostaria de brincar com os vossos cabelos. Ou seja, estarmos cada vez mais abertos à beleza e à delicadeza também da vida e sabermos estar abertos a ela e nus, se for preciso, a ela. Tem a ver muito com isto, com praticar a cortesia. Pensamento da voz do silêncio. Diz, a um certo determinado momento, aliás, explicar já agora, a Voz do Silêncio é uma obra muito, muito bela, tem a ver com algumas instruções para discípulos, mas que é tão bela que até para esta ocasião eu decidi tirar um pensamento que achei que combinava bastante bem com aquilo que estava a falar, que diz assim: ajuda a natureza e coopera com ela, e a natureza ter-te-á como um dos seus criadores e tornar-se-á obediente. Ou seja, quando começamos a cooperar, a ajudar a natureza, a não sermos, pois, no fundo, inimigos ou destruidores da natureza, mas sim criadores ou cooperadores dela, ela abre-se. Ela não nos vê mais como inimigos dela. E, portanto, já não mais nos vai colocar mais dificuldades do que é necessário para nos fazer aprender essa lição, mas vai cooperar connosco, porque nós já não somos mais inimigo ativo dela, mas sim apenas um participante ativo da natureza, que faz aquilo que
que ela também faz. E, portanto, ela até nos obedece, ela abre-se para nós e nós depois também nos abrimos para ela constantemente. O pensamento de Siri Ram foi o mestre do fundador da Nova Acrópole, Jorge Ângelo Livraga. Diz assim: cultiva uma gentileza dinâmica que transforma os outros em gentis. E, portanto, tem muito a ver com isto, com este transbordar de gentileza, que é dinâmica, que se adapta às várias situações, aos vários momentos, e que contagia e que inspira os outros a também praticarem-na. Porque é belo e porque é bom. E porque os outros sentem isto é talvez o mais correto. E portanto, naturalmente o procuram praticar. Um pensamento, mais uma vez, de Khalil Gibran, também relacionado, diz: e não esqueçais que a terra se alegra ao sentir-vos descalços. Este é exatamente o mesmo pensamento, eu coloquei novamente aqui. E que o vento gostaria de brincar com os vossos cabelos. É mais uma vez aquilo que eu tinha já dito, ou seja, procurar nos abrir à natureza, à própria natureza, e cooperarmos com ela, se necessário. Depois abrirmos na nossa individualidade, como uma flor que se abre para o sol. O pensamento de Lao Tse, esta filosofia chinesa, trabalha muito, penso eu, com a cortesia e não só. Tem pensamentos belíssimos. Eu coloquei alguns deles aqui porque acho tão bonitos e que explicam tão bem, de uma forma tão bela, que supera qualquer palavra, qualquer descrição que eu possa fazer. Então diz: quem mantém em si a plenitude da vida é como um recém-nascido. Não será picado por serpentes venenosas. Os animais ferozes não o atacarão. As aves de rapina não se laçarão sobre ele. Seus ossos são frágeis, seus tendões tenros, e mesmo assim, seu aperto de mão é firme. E, portanto, tem muito a ver com isto. Quem pratica a cortesia começa também a rejuvenescer também por dentro. Tornar-se cada vez mais jovem interiormente, ainda que pareça velho por fora, porque algo que é um estado infantil dentro de nós começa a brotar, começa a manifestar-se cada vez mais. E parece que às vezes somos apenas umas criancinhas, mas quando começamos depois a praticá-lo, mas não, começamos a trabalhar com esse aspecto mais sensível que está dentro de nós, sem nunca perder também a firmeza, a força, o poder dentro de nós, a experiência, a sabedoria que tivemos vindo a adquirir e que continua a ser importante, mas sem nunca perder esta criancice, este estado de criancice, quase inocência dentro de nós, ou de pureza, que cada vez mais se manifesta através desta prática constante da cortesia. Então, algumas virtudes, claro, compaixão, portanto, querer o bem para todos os seres, moderação também, é necessário alguma moderação também nesta prática, saber não exagerar, não ir demasiado contra.
Respeito, obviamente, e já falámos, respeito por todos os seres, por nós mesmos também. E tolerância, claro. Saber ser tolerante com as diferenças nos outros, com as coisas que nos irritam nos outros e às vezes nos animais, até com as coisas que nos irritam na natureza, que às vezes dizemos, poças, não gostamos nada de muita chuva, ou do sol demasiado forte, ou da época em que o pólen começa a sair e faz-me alergia. Ou seja, claro, continua-nos a incomodar um bocadinho, mas começamos a ficar mais, sentir-nos mais tolerantes. Quem sabe isso não nos comece também a, a ajudar por dentro, a servir de medicamento, talvez, a nos curar desses problemas que nós criamos para nós mesmos, se calhar. Quem sabe? Falares também de dar sem esperar recompensa. Já falei um bocadinho disso no último dia. Também tem a ver com cortesia. Quem é cortês não faz as coisas porque espera alguma coisa em troca, mas porque gosta de ser generoso e de dar. Portanto, tem muito a ver com a cortesia. Quem pratica a verdadeira cortesia, eu penso, faz isto. Um pensamento, são vários pensamentos que eu achei interessantes, começando pelo primeiro, de Sri Ram. O homem que não quer nada para si pode dar tudo. Claro, quem não quer absolutamente nada para si, pois tem muito, muito para dar. E aquilo que dá é aquilo que às vezes lhe faz falta, mas porque é uma necessidade às vezes, mas ele dá na mesma. E ele está sempre constantemente a dar, porque sente que os outros começam a ser mais importantes que ele próprio. E, portanto, está a trabalhar muito com a cortesia. Pensamento de Khalil Gibran. Alguns dão pouco do muito que têm e fazem isso em troca de reconhecimento. E o seu desejo oculto corrompe os seus dons. Outros têm pouco e dão tudo. Claro, muito em linha daquilo que nós falamos. Há pessoas, sim, que de facto têm muito e dão pouco. E aquilo que é pouco, que eles dão, muitas das vezes é aquilo que eles não precisam. E por isso é que é fácil, às vezes, dar para algumas pessoas, porque têm a mais e não precisam. Mas aquele que não tem muito e do pouco que tem dá tudo, ou dá muito, é de facto muito bondoso e generoso. Um pensamento de Lao Tse, também a ver com isto, com o dar, sem esperar nada em troca. Para os bons, sou bom. Para os que não são bons, também sou bom, pois a vida é bondade. Para os leais, sou leal, e leal também para os que não o são, pois a vida é lealdade. Ou seja, ele não dá porque lhe dão a ele, no fundo. Ele dá porque a própria vida é bondade. As próprias árvores não nos perguntam se nós queremos os frutos delas antes de nos darem os frutos. O Sol não me pergunta se os planetas gostam da luz dele antes de constantemente dar-lhe a sua própria luz, a sua própria vida. A própria natureza está constantemente a dar de si para nós. E não o faz porque está à espera que nós lhes deem alguma coisa em troca. Se é que está à espera, apenas espera que nós nos tornemos seres humanos, dignos dessa condição. E não está a pedir nada de mais, apenas está a pedir que cumpramos a nossa função.
pois ela está a cumprir também com a dela. Então, aquele que começa a praticar a generosidade, começa a trabalhar com altruísmo e com aquilo que é bom para todos, sem pensar naquilo que é bom para ele, esquecendo-se. Muitas das vezes ele dá, os outros não o conhecem, mas ele continua a dar, porque ele sabe, aquilo é o melhor. E eu dou não porque quero alguma coisa deles para mim, mas porque apenas quero que eles cresçam enquanto pessoas. E também procura dar aquilo que não se pode tirar. Aliás, acho que é muito importante isso. Porque se formos a dar coisas materiais, por exemplo, isso, de certa maneira, damos, mas um dia há de ser tirado. Um dia há de nos ser retirado tudo aquilo que é material. Mas se damos aquilo que nunca pode ser tirado de nós, com uma sabedoria, com uma bondade, com uma generosidade, com uma beleza, isso nem é tirado de nós, nem é tirado de quem nós oferecemos. Porque isso é sempre eterno. Então, também saber discernir aquilo que dás é importante. E aquele que começa a trabalhar com ela e com a cortesia, começa também a perceber o que é que há de dar e aquilo que realmente pode beneficiar de uma forma permanente os outros. Um último pensamento relacionado com este tópico, que é de Marco Aurélio, tínhamos visto, o filósofo imperador do Império Romano, visto que na altura em que ele reinou assistiu-se a uma época de ouro do Império, que continuou por bastante tempo e que... Ok. E que foi extremamente importante aquilo que ele criou e aquilo que ele também nos deixou. Ele diz: admirável o poder do homem, fazer o que merece louvor da divindade e receber de boamente tudo o que Deus lhe dá. Que é algo admirável no ser humano. Saber receber tudo aquilo que vem da vida, de bom grado, e de também retribuir aquilo que lhe foi dado a todos os outros. E tem, obviamente, a ver com a cortesia, o dar sem esperar recompensa. E o saber também receber as coisas de bom grado. É também uma forma de praticar a cortesia. Ainda na mesma linha de ideias sobre dar sem esperar recompensa, é uma prática muito interessante de cortesia, eu acho. É um pensamento de Khalil Gibran, que diz: que guardais atrás destas portas fechadas? Tendes paz? Tendes lembranças? Tendes beleza? Dizei-me, tendes tudo isto em vossas casas? Embora a vossa casa seja magnífica e esplêndida, não poderá guardar o vosso segredo, nem conter a vossa ânsia. Penso que na primeira parte seja o que é que nós guardamos na nossa casa de tão valioso que às vezes escondemos. Será que temos a paz, a lembrança, a beleza? Porque é que fechamos? Temos isto? Ou será que temos algo que não queremos perder? Porque se tivermos só isto, podemos ter as nossas casas abertas, que
ninguém vai roubar, ou se roubar, ninguém nos vai conseguir. No fundo, roubar a paz, a lembrança e a beleza, elas são nossas. Elas são, não conseguem, quem é que nos tira uma beleza ou a paz? Ela é nossa, faz parte de nós. Aquilo que é realmente nosso, não conseguimos perder. Então, é isso. Se é que temos alguma coisa dentro da nossa casa que tenhamos estas qualidades. E, naturalmente, são estas as qualidades também que vamos começar a dar aos outros, já que vamos naturalmente abrir a nossa casa e querendo partilhá-las com os outros. E diz Confúcio, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E tem a ver então com a prática da felicidade. Muita gente hoje se pergunta como ser feliz, ou se é que existe a felicidade, porque muita gente a compreende como momentos e não como um estado constante. Mas aqui Confúcio diz que, pois praticando ou contribuindo para a felicidade dos outros, vamos estar naturalmente a sentir-nos felizes por dentro. E que é nesse contínuo contribuir, com essa contínua ação, que o vamos conseguindo concretizar, vamos nos sentir felizes. Porque estamos, de certa maneira, não é que conquistássemos a felicidade para nós e sempre ficássemos com ela, mas que ela fosse um estado de realização pela nossa ação que estamos a fazer acontecer. E ao constantemente realizar essa ação, vamos nos sentir felizes. Ao constantemente caminharmos nessa direção, vamos estar a sentir-nos realizados ou felizes por dentro. E seria isso também uma grande recompensa, não é? Por aquilo que é o dar sem pedir, e o dar para os outros, dar de uma forma completamente desinteressada e altruísta. Portanto, virtudes que iremos praticar, além, obviamente, da cortesia, é a benevolência, tem a ver, obviamente, com isso, com o dar-se, caridade, também, de forma amável, generosa, afetuosa e, claro, a generosidade. Outro aspecto da cortesia, que também é muito interessante e útil na nossa vida, eu acho que é muito simples também de se implementar, é saber não falar quando não se deve. Eu noto que cada vez mais hoje em dia se fala sem pensar e se procura ser muito rápido e reagir rapidamente às coisas, e se alguém nos ataca, contra-atacar muito rapidamente, e não se tem muitas vezes atenção com aquilo que se diz. Uma das coisas que se pratica, penso eu, na cortesia é, no que diz respeito ao falar, é saber esperar o momento certo para se falar. De certa maneira, quando esperamos por um momento certo, estamos à espera da receptividade da pessoa para aquilo que vamos dizer. Às vezes, aquilo que queremos dizer não é mais fácil, ao momento não é o mais oportuno para falar. E saber esperar. Às vezes
saber esperar é esperar às vezes uma semana, ou até um mês, ou um ano, para dizer uma certa coisa. Sempre à espera do momento certo. E sempre à espera da oportunidade mais indicada para se dizer aquilo que a pessoa precisa às vezes de ouvir. Cá no Ocidente isso acontece muito ao contrário, é mais praticado no Oriente, eu acho. Ou seja, que cá as pessoas se têm alguma coisa para dizer, dizem-no imediatamente e às vezes não têm atenção pelo momento certo ou a linguagem que usam. No Oriente não, eles procuram sempre ver com atenção se estão irritados por dentro e se vão dizer isso irritados, ou se a pessoa, se é um momento oportuno, se a pessoa está alegre ou não está, se ela acabou de comer ou se ainda não comeu, já que antes de comer nós estamos assim um bocadinho irritados, com falta de energia e só queremos é comer e não estamos dispostos a ouvir algumas coisas, não é? Então ter essa atenção é uma forma de ser cortês, claro. Saber adaptar a linguagem a cada pessoa. Cada pessoa tem a sua própria personalidade, a sua própria forma de entender as coisas. E não se trata, obviamente, só da língua, mas sim, a língua, se é português, se é francês, se é espanhol, se é inglês, mas sim que palavras vamos utilizar e que tonalidade também vamos escolher. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa intenção por detrás? E de forma a tornar a coisa mais fácil de digerir para a pessoa, seja bom, seja menos bom. E saber também não falar quando não é o momento mais oportuno. É também, às vezes pensa, quer dizer, está a ofender a pessoa por não responder, mas às vezes, e principalmente no Oriente, se pensa, é melhor não falar, às vezes, do que dizer uma barbaridade, que no momento, com cabeça quente, se diz e depois se arrepende. Ou pior, as coisas. É curioso, né? Em alguns países do Oriente se diz que as pessoas, isto é uma cultura, uma forma de pensar e de viver em certos países, e se diz que algumas pessoas, em alguns países, se virem essa pessoa e tiverem alguma coisa para dizer a ela, e se ela se encontrar com o seu cão, mais facilmente eles vão criticar o cão do que a pessoa. E ao criticarem o cão, estão no fundo a criticar a pessoa. Só que não conseguem ou não querem diretamente criticar essa pessoa, porque acham que isso é um bocadinho, é estarem a desenvolver demasiado o seu ego, a darem demasiada importância aos seus pensamentos. E têm muita atenção com isso e procuram, pois, não causar muito conflito. E, claro, eu penso que é um bocado também exagerado, podiam às vezes dizer diretamente a nós, porque se vão criticar o nosso cão em vez de nós, pois às vezes nós não aprendemos com a crítica e não sabemos que estamos a fazer alguma coisa de mal. E isso é uma coisa que no Oriente, desculpem, no Ocidente se faz e às vezes é bom. Às vezes é bom saber aquilo que fazemos de mal e às vezes mais rápido, quanto mais rápido, melhor. Mas outras vezes não. Então, saber medir bem a situação. E isso tem a ver muito com a cortesia, eu acho. Relações profundas desenvolvem-se no silêncio. Eu penso que amigos, que somos amigos, ou os familiares que estando em silêncio, não perdem a sensibilidade uns para os outros, nem a amizade que sentem uns com os outros. Quando certos amigos estão em silêncio,
E se pensa às vezes, eles se calhar não são amigos, eles já estão chateados. Muitas das vezes não, eles são verdadeiros amigos, porque sabem conviver nos momentos em que estão a falar e nos momentos em que não, em que estão a apreciar o silêncio. Então saberes também, depois não falares, estar em silêncio, saber ouvir o silêncio de cada um, é uma forma também de ser cortês com a pessoa e com as pessoas no geral. Também, obviamente, connosco próprios, porque por vezes precisamos para desenvolver melhor a nossa relação connosco mesmos, estar em silêncio. Ouvir-nos profundamente, deixar as vozes interiores falarem e estar atento a elas. Procurar compreender também. Sejam elas boas, sejam elas menos boas. Mas assim desenvolvemos uma relação mais profunda connosco mesmos. E nos vamos conhecendo naturalmente também melhor. E também sabendo nos aceitar melhor também. Saber não ser indelicado, pois nas palavras é um pouco aquilo que eu tinha dito. Se é que vamos dizer, ser muito delicado, se dizer alguma coisa, ser muito delicado, não é necessário às vezes usar determinada linguagem. Ou seja, procurar sempre essa delicadeza nas palavras, em todos os momentos, em todas as situações, com todas as pessoas. Bem, em todos os momentos, se calhar, ou em todas as situações não, porque há situações em que pedem outras, mas em maior parte, talvez, dos momentos e das situações, procurar ser delicado é uma forma também de ser cortês. Dizia Confúcio, relativamente a isto, aquele que pratica a humanidade é reticente em falar. Ou seja, ele tem muito cuidado com aquilo que ele vai dizer. Porquê? Ele conhece a natureza humana profundamente e sabe que tem que ser cuidadoso com as palavras que está a utilizar. E é isso é marca de ser humano, ou daquele que está a tentar ser um ser humano pleno. É quando ele começa a perceber que é necessário, pois, não só ter cuidado com as ações, mas também cuidado com aquilo que se diz, porque isso também pode ferir, pode causar, às vezes, incompreensão ou confusão nas pessoas. Então, aquele que pratica a humanidade, depois, tem muito cuidado com o falar. É aquilo que dizia Confúcio. Platão dizia: o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Ou seja, se o sábio vai falar, já sabemos que há uma coisa que tem que ser dita, mas o tolo já fala porque não tem mais nada que fazer e então fala. E muitas das vezes fala sem pensar e fala aquilo que não deve. Dizia relativamente sobre isso Khalil Gibran, dizia ele: falais quando deixais de estar em paz com os vossos pensamentos. Ou seja, quando começamos a não estar irrequietos com alguma coisa dentro de nós, para não ouvir, começamos a falar. E não dizemos muitas das vezes coisa com coisa. E é muito isso marca de alguém ou característica de alguém que não está a trabalhar interiormente. Ou seja, não está a procurar harmonizar-se dentro dele. E, portanto, aquele que naturalmente, está a praticar esse cuidado com as palavras, cuidado com os atos e, no fundo, está a praticar a humanidade. Ser-se humano, ser-se coerente com a natureza humana.
passagem de Lao Tse tem muito a ver com isto, mas também em outro aspecto fala também de a importância de sabermos colocar no lugar certo para chegarmos melhor às pessoas. Diz ele, num dos poemas que eu acho lindíssimo, diz ele: se os rios e os mares reinam sobre todos os riachos, é porque ambos sabem manter-se em níveis inferiores. Por isso, reinam sobre todos os riachos. Assim também o sábio, se quer elevar-se acima do seu povo, coloca-se abaixo dele quando lhe fala. Se quer estar à frente da sua gente, coloca-se atrás. Portanto, permanece no alto e o povo não sente o seu peso. Ou seja, saber nos colocar na posição certa para falar. Se nos colocamos muito acima, é porque queremos enaltecer-nos. Às vezes, não é todas as vezes, mas muitas das vezes acontece enaltecer-nos, enaltecer o nosso ego e rebaixar às vezes os outros. E se queremos pois chegar mais facilmente aos outros e inspirá-los e fazê-los caminhar num sentido mais harmonioso e às vezes adverti-los, é colocar-nos em baixo, é colocar-nos, no fundo, num nível de egoísmo e de importância própria inferior à importância que eles têm. E, dessa forma, as pessoas sentem que nós não estamos a tentar pois, apoderar-nos ou influenciá-los ou utilizá-los para alguma coisa, mas sim a tentar ajudar. E se queremos, pois, encaminhar alguém, colocar-nos atrás, não à frente. Porque as pessoas que veem alguém à frente de si, e principalmente aqueles que ainda estão a trabalhar muito com o seu ego, ainda não entendem, sentem o seu egoísmo a crescer dentro delas e pensam, eu é que gostava de estar à frente e a liderar, não tu, porque eu sou mais indicado para estar aí. Então o sábio põe-se atrás e só diz, pois sigam para ali, e eu vou atrás. E se vocês desviarem, eu já estou aqui atrás a ver e a ajudar. E também desta forma está a dar oportunidade a quem ainda não sabe, talvez, o mais correto de tomar a iniciativa e de escolher por si própria, em vez de ser mandado a fazer tal coisa. E portanto, é uma forma muito subtil de trabalhar com a natureza humana, porque é isso, é necessário conhecê-la, e conhecendo-la sabe utilizar, sabe potencializá-la, sabe tirar o melhor que há dentro dela e trazê-la para fora. Isso é também muito uma qualidade de liderança. Quem começa a trabalhar com uma forma de liderança mais justa, mais nobre, é também aquele que começa a trabalhar desta maneira, com estes pormenores e também com a cortesia. Então, algumas virtudes relacionadas com isto é a transparência, a lealdade também, a honestidade, flexibilidade e verdade. Seja necessário sermos honestos também naquilo que fazemos, sermos coerentes também com aquilo que dizemos e se dizemos o fazemos e sermos honestos e transparentes também nesse sentido. Sermos nós mesmos o exemplo
visível daquilo que dizemos e fazemos. E flexibilidade, saber se adaptar às várias circunstâncias, às várias características das pessoas e ao próprio lugar em que nos situamos, etc. E verdade, sermos coerentes com aquilo que fazemos. E verdadeiros também. Sensibilidade para as pequenas coisas, para os pequenos pormenores. São coisas mesmo muito subtis quando se trabalha com a cortesia. Algumas destas que eu vou enumerar. Por exemplo, ser subtil com os ruídos. Muitas vezes noto que algumas pessoas, porque gostam de se mostrar e gostam, enfim, gostam de saber que estão ali e que toda a gente sabe que eles estão ali, depois fazem muitos sons e mostram-se e, portanto, querem realmente chamar a atenção. Mas aquele que procura trabalhar com a cortesia e que está a trabalhar agora com o seu ego, no sentido de o purificar cada vez mais, começa a ter muita atenção com isso. E a ser subtil. Ele não quer reconhecimento para si próprio. Ele quer apenas fazer o mais correto. E se é que quer que notem a sua presença, seja precisamente quando ele não está presente. Seja que notem a falta dele, porque parece que falta qualquer coisa, não se sabe bem o quê. Porque ele realmente sempre procura agir por bem. E quando uma pessoa destas já não está ao pé de nós ou perto de nós, parece que alguma coisa começa a estar errado. Ou sentimos falta de alguma coisa, mas não sabemos bem porquê. Então, é isso. Ele procura ser cada vez mais altruísta e esquecer-se de si mesmo. E, portanto, não vai procurar chamar a atenção. Vai ser sempre muito subtil em todos os aspectos. E com os ruídos, claro, já que os ruídos chamam sempre muita atenção e ele então vai procurar ter muita atenção, caminhar devagar, sem fazer muito alarido, as palavras e o tom que ele vai utilizar também, mais modestos, etc. Perguntar antes de tirar um objeto que não é nosso. Perguntar se pode usar. Eu noto que isto às vezes cria muito conflito, muita fricção com as pessoas, porque às vezes vem uma coisa em cima da mesa que podia ser de outra pessoa e atiram, e depois aquela pessoa, e onde é que está a minha bolsa, ou o que é que seja. E aquela pessoa às vezes sempre pensar e sempre agir por mal, tira a pensar, ninguém viu, ninguém sabe, se calhar esqueceram-se, agora é para mim. E isso depois cria muitos problemas. E às vezes até no trabalho isso acontece e é muito chato e cria muita confusão e muito ressentimento também entre pessoas. Então, é muito simples. Antes de ver, quando se vê uma coisa que não é nossa, em vez de pegar, é perguntar. Será que posso? Será que é de alguém? Etc. E é, de certa maneira, trabalhar com uma forma de cortesia. E, claro, é uma marca também de cortesia, é depois dar prioridade aos outros. Quem é cortês normalmente procura depois ser ele sempre o último, ou dar a vez aos outros, ou seja, no fundo, os outros primeiro e ele para depois, não há problema. Não está não quer as coisas para si, tem tempo, quer o melhor dos outros, etc. E, portanto, trabalha muito com
com aquilo que é bom para os outros e menos com aquilo que é bom para si. Então, um pensamento de Dalai Lama que fala um bocadinho sobre isto. É muito melhor perceber um defeito em ti mesmo do que dezenas no outro, pois o teu defeito tu podes mudar. Tem um bocado a ver porque é muito neste aspecto, estas pequenas coisas, estas pequenas delicadezas que vamos trabalhando através da prática da cortesia, vamos encontrando muitos defeitozinhos pequeninos que a princípio pareciam-nos inofensivos e que depois, mais tarde, vemos, isto às vezes cria muita confusão e muita dor até. Então, é muito importante estarmos mais receptíveis, de facto, aos nossos defeitos do que aos outros, principalmente porque são esses que nós podemos mudar e de facto, os dos outros nós não podemos. Apenas podemos, se calhar, advertir ou inspirar a que a pessoa procure mudar por si própria, mas nunca podemos mudar por ela mesma. Então, trabalhar de facto com isto. Um pensamento da voz do silêncio tem muito a ver também com empatia, que é uma das coisas que se trabalha muito na cortesia, é saber-se pôr no lugar dos outros. E diz, um pensamento da voz do silêncio, que diz: deixa que a tua alma dê ouvidos a todo o grito de dor, tal como a flor de lótus abre o seu coração para beber o sol matutino. Desculpa. Não deixes que o ardente sol seque uma única lágrima de dor antes de tu próprio a teres seco no olho de quem sofre. Aqui está sobre, mas está errado. Sofre. Porém, deixa que cada escaldante lágrima humana caia no teu coração e aí permaneça. E nem nunca a retires, até que o sofrimento que a causou seja removido. Penso que é isso muito que se faz com cortesia, com a prática de cortesia, e que é o que a cortesia de facto inspira. E também, claro, com a compaixão. Que é procurarmos estarmos abertos à dor do outro e termos atenção. O que é que nós podemos fazer para aliviar essa dor? Com os nossos gestos, com a nossa boa vontade, com a nossa atenção aos pequenos pormenores, etc. E são pequenas coisas, mas que fazem uma diferença muito grande e que inspiram atos, cada vez mais atos de bondade e de amor nos outros. E isso, lentamente, eu acho, vai curando um pouco a dor e o sofrimento também nos outros. E, portanto, aqueles que começam a praticá-la, pois precisam de estar abertos a sentir essa dor também. E aí vão e procurar, obviamente, não esquecer-se dela e trabalhar constantemente, todos os dias, para aliviar. Um último pensamento ou melhor, são dois últimos pensamentos que eu vos quero ler e com isto termino também, que o primeiro de Lao Tse e um último de um épico do Ramayana indiano, acho muito interessantes. Então, primeiro diz: quando ingressa na vida, o homem é tenro e fraco.
quando morre é duro e forte. Ao entrarem na vida, as plantas são terras e frágeis. Quando morrem, são secas e duras. Por isso, os duros e fortes são companheiros da morte e os terros e frágeis são companheiros da vida. Por isso, se as armas são fortes, não sairão vitoriosas. Quando as árvores são duras, são abatidas. O que é grande e forte diminui. O que é suave e frágil prospera. Seja isso, precisamente, que a cortesia inspira em nós. Essa eterna juventude que nos faz, de certa maneira, seres imortais. Que se adaptam constantemente e que se tornam suaves a todos os turbilhões, todas as batidas que acontecem ao longo da vida. O pensamento de Ramayana diz: nunca o oceano falou-me de ter conhecido uma ervinha. Sabes porquê? Quando a tempestade vem, ela dobra-se e por isso não é arrastada. Mas as duras, o vento arranca-as e as entrega ao rio e este as leva até mim. Seja as ervinhas, aquelas ervinhas que nós achamos que são insignificantes e que não servem muito, são elas que mais resistem aos ventos fortes e que não são arrastadas, pois, pelos turbilhões e pelas tempestades e pelas catástrofes. Mas são aquelas que mais, pela sua juventude, mais prosperam na vida. De certa maneira é isso mesmo que a cortesia inspira em nós. É sermos precisamente como estas ervinhas que se adaptam aos ventos e que permanecem por muito tempo jovens e também, de certa maneira, belas, devido à sua juventude e graciosas. E são estas, claro, qualidades impressionantes e extremamente úteis, obviamente em tempos de crise, criando pessoas corteses, pessoas assim facilmente ultrapassamos tempos complicados como estes. E, portanto, eu penso que é isso, é essa a mensagem, a grande utilidade e a grande vantagem que a cortesia inspira em nós em tempos de crise. Eu penso que voltou, especialmente nos tempos de hoje, a ser relevante.